para a nossa edificação, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 31. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos por ter nos trazido aqui, por já podermos cantar louvores ao Senhor, por já podermos falar com o Senhor em oração, por podermos contemplar a multiforme graça do Senhor chamando os seus para adorá-lo. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra, fale aos corações, que o Senhor derrame poder e graça nesta noite, para que ninguém, absolutamente ninguém que se encontra aqui nessa noite, saia vazio, mas que saia preenchido, que hoje seja dia de salvação, que hoje seja dia de arrependimento diante do Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, ele nasceu numa família de pregadores. Seu pai era pastor, os seus ancestrais maternos foram ministros do Evangelho. Contudo, quando ele começou a estudar teologia, Nietzsche abandonou a fé e desenvolveu profundo desprezo pelo cristianismo. Ele chamou Jesus de fraco. Ele via na cruz não redenção, ele via fracasso. Para ele, Deus estava morto e os cristãos eram cúmplices dessa morte. A gente que valoriza a fraqueza, ele era alguém que olhava para os crentes e falava assim: é um povo que valoriza a fraqueza e que repudiava a força. Gente que exalta o sofrimento em vez do prazer e a humildade em vez da glória. O que Nietzsche dizia lá no século XIX já, os secularistas modernos repetem com novas roupagens. Ainda hoje, eles se recusam e eles acusam o Evangelho de ser ultrapassado, de inibir a liberdade humana e de impor culpa. Dizem que as normas cristãs são correntes que aprisionam e que a verdadeira iluminação vem quando o homem se liberta de Deus. Contudo, a ironia divina permanece. O Deus que Nietzsche declarou morto continua vivo. E é Ele quem escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, as fracas para envergonhar os fortes. Como observou um pastor chamado Simon Kistemaker, ele diz que o Senhor anula os padrões humanos, expõe a falência moral dos orgulhosos e, ao mesmo tempo, promove o avanço do seu reino por meio de pessoas simples, desprezadas e fiéis. O Senhor é aquele que honra o trabalho de quem o serve e se alegra com os que se gloriam não em si mesmos, mas que se gloriam no Salvador. A carta aos Coríntios, que nós acabamos de ler um pedacinho, ela foi escrita a uma igreja localizada no coração da cultura greco-romana. Uma cidade pulsante, uma cidade orgulhosa da sua sofisticação intelectual, da sua riqueza, da eloquência dos seus filósofos. Corinto era um símbolo daquilo que a sociedade antiga e hoje também chama de sucesso, poder, prestígio, sabedoria humana. E nesse ambiente, onde uma igreja se formava e se fortalecia, o Evangelho parecia uma mensagem tola demais. Que Deus seria esse que salva por meio de um homem que morreu na cruz? Que homem é esse que não teve poder para se salvar?
que foi dominado por soldados e foi pregado numa cruz e foi morto. Que vitória haveria em morrer pregado numa cruz? O apóstolo Paulo, reconhecendo essa mentalidade, ele começa a sua carta mostrando que a sabedoria humana e o poder humano são incapazes de compreender o Evangelho. Ele contrasta a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus, no capítulo 1, versículo 18 a 25. E ele afirma que o plano divino da salvação foi deliberadamente desenhado para destruir o orgulho humano e para exaltar somente a graça de Deus. A cruz de Cristo é o grande divisor de águas na história da humanidade. Para aqueles que perecem, a cruz é loucura. Para os que são salvos, poder de Deus. E é dentro dessa linha de raciocínio que Paulo convida a igreja a olhar para si mesma. Olha o versículo 26, ele fala: vede, irmãos, a vossa vocação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: observem quem vocês eram antes de Deus chamar vocês. Poucos sábios, poucos poderosos, poucos nobres. Paulo não está dizendo aqui que a salvação é vetada, aliás, para os ricos, para os sábios. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo que Deus escolhe o improvável para tornar evidente que a salvação não vem da vontade do homem, mas da ação irresistível de sua graça soberana. A igreja de Corinto precisava entender que a vocação cristã não é fruto de mérito, mas de um milagre. Meus irmãos, ser salvo por Cristo é um milagre. E cada crente, ao olhar para a sua própria história, deve enxergar esse mesmo padrão. O chamado eficaz de Deus é aquilo que transforma os fracos em testemunha da sua força e os desprezados em um troféu de graça para o Senhor. Assim, o texto de 1 Coríntios 1, de 26 a 31, nos convida a contemplar o modo surpreendente como Deus opera. A graça que não apenas salva, mas a graça que reverte toda a lógica humana, envergonhando os fortes e exaltando Cristo como única glória a ser exaltada. Então o tema do sermão de hoje é a graça que envergonha os fortes. E ao considerarmos esse texto, nós veremos em primeiro lugar que a graça chama o improvável. E do versículo 26 e 27, nós vemos que a graça chama o improvável. O apóstolo Paulo convida o povo de Corinto, os coríntios, a olharem para si mesmos. Ele fala: considerai, irmãos, a vossa vocação. A palavra vocação, ela vem de um termo grego que no Novo Testamento nunca se refere ao simples convite do Evangelho, mas sempre se refere ao chamado eficaz do Espírito Santo. Aquele ato soberano e irresistível de Deus chamando o pecador, despertando o coração morto, para que possa ouvir a voz do Evangelho. E Deus conduz em Cristo Jesus, livre e voluntariamente, o pecador a Cristo. É o poder criando fé onde havia incredulidade, é o poder de Deus criando luz onde havia as trevas, é o poder de Deus dando vida onde havia morte. E Paulo lembra aos coríntios que, humanamente falando, poucos entre eles tinham prestígio ou relevância. Poucos eram sábios, segundo a carne. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres. A igreja não era formada de gente de influência. Havia sim gente de influência, mas não era de gente de influência, mas pessoas simples. Muitas delas vindas das camadas mais humildes da sociedade. E Paulo diz isso porque não é obra do acaso. Chamar pessoas simples era plano divino. E Deus escolheu exatamente assim para quê? Para envergonhar os sábios e confundir aqueles que eram fortes, que se consideravam fortes. Em outras palavras, a graça de Deus age de modo que nenhum homem possa se gloriar diante dele. Nenhum daqueles que foram recebidos aqui hoje como membros podem se gloriar diante de Deus. É porque eu entendi o Evangelho, eu tenho uma mente boa, esclarecida. Nenhum de vocês, nenhum de nós pode fazer isso. Quem esclarece a nossa mente para que a gente compreenda a vontade do Senhor é o próprio Deus.
A lógica da graça, ela é contracultural. Enquanto o mundo valoriza o mérito, Deus exalta a misericórdia. Enquanto os homens buscam poder, Deus manifesta o seu poder na fraqueza. Enquanto os sábios buscam sabedoria racional, Deus revela a sua sabedoria na loucura da cruz. O Evangelho nunca será um prêmio para os competentes, mas um chamado eficaz a todos aqueles que um dia foram capacitados pelo Espírito a reconhecer que eram incapazes de conquistar a própria salvação. E essa é uma verdade que percorre toda a Escritura. Deus escolheu Abraão, um idólatra lá de Ur dos Caldeus. Ele escolheu Moisés, um assassino fugitivo, gago. Ele escolheu Davi, o caçula esquecido no campo. Ele escolheu Maria, uma jovem anônima de Nazaré. E escolheu os seus apóstolos, pescadores desprezados pela sociedade. E em todos esses casos, a lógica divina é a mesma. Deus chama quem ninguém chamaria e transforma quem ninguém acreditaria. Ele não apenas convida, mas ele transforma irresistivelmente. Um exemplo notável dessa graça que transforma o improvável, é a história de Agostinho de Hipona. O Santo Agostinho, conhecido por alguns. Antes de se tornar um dos maiores teólogos da história da igreja, Agostinho era um homem entregue aos prazeres carnais, à soberba intelectual e à vaidade. Ele mesmo relata isso no livro Confissões, que ele buscava o sentido na filosofia e na satisfação dos desejos da carne. Mas a sua alma permanecia inquieta. Um dia, enquanto ele estava num jardim, ele ouviu uma voz infantil dizendo: toma e lê, toma e lê. Ele pegou a escritura, abriu em Romanos capítulo 13, leu o versículo 13 e 14 que diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne. Naquele instante, Deus o chamou com graça irresistível e rompeu a resistência do seu coração. Anos depois, ele resumiria essa experiência com uma frase imortal. Ele diz, abre aspas: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Essa frase traduz o mistério, da graça irresistível. A alma humana só pode encontrar descanso quando o próprio Deus a atrai irresistivelmente para si. O mesmo Agostinho que desprezava o Evangelho foi capturado por ele, não por força interna, não pela manifestação do seu próprio coração, mas por atração divina. A salvação vem de cima para baixo, vem de fora para dentro. A vontade rebelde de Agostinho foi vencida pela doçura da graça. E essa verdade confronta diretamente o orgulho do nosso coração. Desde o Éden, o homem quer ter a última palavra. Ele quer ser o autor da própria história. O homem sempre desejou, depois da queda, a autonomia nas suas escolhas e até mesmo na sua própria salvação. Mas o Evangelho destrói completamente essa pretensão humana. Ninguém se converte porque decidiu ser sábio ou porque concluiu logicamente que Cristo é melhor. Converter-se porque eles se convertem. Todo ser humano só pode se converter porque Deus abriu os olhos do seu coração. A fé não nasce do raciocínio, mas nasce da regeneração, que só pode ser feita pelo Espírito Santo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. O verbo trazer aqui nesse texto é usado para descrever alguém que é puxado com uma força irresistível, como Pedro arrastava as redes cheias de peixe. Assim é a graça. A graça não é uma sugestão divina, mas uma ação eficaz do Espírito que vence a resistência do coração e transforma a vontade do homem. Crer, portanto, não é um ato de mérito humano, mas o resultado de um milagre divino. Nós não escolhemos a Deus, nós somos escolhidos, amados e atraídos a Ele pela sua graça. E é por isso que Paulo diz em Romanos 9,16: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia.
O homem natural não busca Deus, não deseja santidade, nem pode gerar fé por si mesmo. A salvação começa e termina em Deus. Quando compreendemos isso, duas coisas acontecem. Primeiro, o orgulho é crucificado. Toda vanglória se cala diante da cruz, porque até o nosso sim, Cristo quem produziu, Cristo quem mudou a vontade do coração. Então, fica aqui uma sugestão, uma orientação bíblica para todo mundo que tem alguém na sua família ou alguém que é amado e que você está tentando vencer a barreira do coração pelo seu argumento. Deixa eu te dizer, você não vai conseguir fazer isso. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. O que você tem que fazer? Continue pregando, continue com paciência, continue tendo paciência, continue anunciando, continue testemunhando em silêncio. Fuja dos confrontos, confiando que Deus pode romper a maior muralha do coração humano, que é o pecado, que é a dureza do coração. Segundo, a adoração ela é purificada. Só quem entende que foi alcançado sem merecer pode cantar com o coração quebrado: a Ele seja toda a glória. Crer que o homem é quem escolhe a Deus é colocar o trono da salvação em mãos erradas, nas mãos de quem é pó. Mas crer que Deus é quem escolhe, chama e transforma, é render-se à beleza da soberania divina. O mesmo Deus que disse, haja luz na criação, é quem diz, na salvação, haja fé. E aí então a fé é forjada no coração do pecador. E quando ele fala, a luz brilha, a fé nasce no coração. Antes resistia, mas agora aceita, porque Deus rompe a barreira do coração. A graça que chama o improvável não apenas humilha, mas ela também enche o homem de esperança. E essa é a confiança da igreja missionária. O evangelho não depende da disposição do homem, mas do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quando Deus quer salvar, não importa a situação em que o homem esteja. Então nós não pregamos porque o pecador pode vir. Nós pregamos porque sabemos que Deus tem poder para fazer o pecador vir. Cada conversão é um milagre da graça. E se Ele fez isso em nós, Ele continuará fazendo até o último eleito ser alcançado pela sua graça. Mas o texto de Paulo não nos mostra que essa graça não só chama, ele mostra que essa graça também transforma. O Deus que escolhe os improváveis não os deixa como eles estão. Ele molda os improváveis para que eles reflitam a glória do Salvador. Por isso o apóstolo continua no versículo 28. Ele diz que Deus escolheu as coisas fracas e desprezadas do mundo para envergonhar as fortes. Então vejamos então o nosso segundo ponto, que a graça não apenas chama o improvável, mas ela transforma o desprezível. Ela transforma o desprezível. Depois de mostrar que a graça chama o improvável, Paulo aprofunda o argumento. Essa mesma graça, ela chama o improvável, mas ela também transforma aquele que pela cultura é desprezível. O apóstolo não fala apenas de pessoas comuns, mas de gente que aos olhos do mundo não eram nada. Não eram nada. Paulo está dizendo que Deus chama pessoas assim, as ignoradas, as esquecidas, as marginalizadas, e as torna instrumentos da sua glória. Ou você acha que você era grandes coisas antes de Deus te chamar? A graça não apenas perdoa, meus irmãos, ela transforma o coração humano. O mesmo poder que chama o pecador da morte espiritual renova por completo. Ele muda o coração, ele muda o caráter, ele muda a inclinação do coração, ele dá um novo propósito para viver. Assim como um oleiro coloca um barro ali e começa a moldá-lo, algo que antes estava sem forma, Deus pega também a nossa vida, Ele quebra, Ele coloca de novo, porque Ele é o oleiro, e Ele a forja, Ele a forma como um novo vaso, mas agora um vaso de honra, como Jeremias 18, do versículo 1 a 6 nos diz. Deus toma o que o mundo despreza e molda para refletir a sua beleza. E essa é a dinâmica da redenção que permeia toda a Escritura. Deus pega um escravo hebreu e transforma ele em libertador do Egito.
Moisés. Deus pega um menino pastor e faz dele rei sobre Israel, Davi. Deus pega uma jovem desconhecida e a transforma naquela que geraria o Salvador que morreria na cruz pelos eleitos do Pai, Maria. Deus pega pecadores rudes, cobradores de impostos, e transforma eles em apóstolos do reino, em homens que sacudiram a história, os discípulos de Jesus. Em todos os casos, Deus faz exatamente o oposto que o mundo espera. O mundo se impressiona com títulos, com mestrados, com doutorados, com o tamanho da conta corrente, com um cheque especial do Banco do Brasil, com o tanto de investimento que você tem lá, fazendo trader, fazendo aplicações financeiras. O mundo se impressiona com essas coisas. Mas Deus se agrada de humildade, da fé e da dependência. E essa inversão divina é a própria essência do Evangelho. Quando o Evangelho, lá em Mateus 20, 26 a 28, eu peço que você abra lá comigo, Mateus 20, 26 a 28, diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quer ser um bom servo? Sirva. Vocês que foram recebidos na igreja hoje como membros, vocês foram chamados para servir, e não para serem servidos. Servir, essa é a essência do discipulado cristão. E essa dinâmica expressa o propósito maior da graça, que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém pode chegar diante da presença de Deus, bater no peito e falar assim, ó, eu conheço a palavra, porque eu sou presbiteriano é bom de Bíblia. Eu espero que todos sejam mesmo, mas ninguém pode se gloriar, como se a sua fé fosse a melhor do que os nossos irmãos de outra denominação, porque não é. A mesma fé que salva aqui na igreja presbiteriana é a fé que salva na Assembleia, na Batista e nas igrejas fiéis que tem por aí. É a mesma fé. Só há uma fé, só há um batismo e só há um Senhor, que é Cristo Jesus. A salvação, ela é estruturada de tal forma que o homem não tem espaço para vanglória. Toda a glória pertence àquele que transforma o vil em santo, o fraco em servo fiel e o pecador numa testemunha viva do Evangelho. No texto que nós lemos hoje aqui, no Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Essa é a postura daquele que foi salvo pela graça. Senhor, não tem nada em mim que possa justificar o Teu amor, mas assim o Senhor quis me salvar. Senhor, toda a glória seja a Ti, nada a mim, toda a glória ao Senhor. Então, essa é a confissão de todo o coração verdadeiramente regenerado. A graça não apenas salva, mas ela despoja o homem da pretensão de mérito. É por isso que tem muitas igrejas por aí e muitas pessoas por aí que negam essa fé, porque ele acha, ou ela acha, que ela é que tem que aceitar, ela é que tem que... Não, eu não entendo. Não, o Evangelho para mim não faz sentido. Não faz mesmo, não. Não faz. A única pessoa que pode fazer com que o Evangelho faça sentido na cabeça de alguém que não crê é o Espírito Santo. Não é a melhor argumentação possível. Sabe por quê, irmãos? Porque senão seria fácil. Sabe o que a gente poderia fazer para alcançar Barretos? Nós faríamos uma campanha. Cada igreja de Barretos ia sair pelas ruas panfletando e convidando. A gente ia chamar o Hernandes e o Nicodemos, ia fazer 2 cultos, um de manhã e um à tarde, lá no estádio de Barretos. Vamos lotar aquilo lá, não sei quantos mil cabe lá, mas vamos lotar lá. Vamos fazer vários cultos ao longo do mês. E aí o Hernandes prega, o Nicodemos prega, e no final os pastores tudo jogando água na cabeça do povo, batizando, porque saía todo mundo de lá salvo, porque são pecadores eloquentes. Eu não estou indo contra a eloquência ou contra a retórica, mas eu estou dizendo que a salvação vai muito além disso, vai muito além da habilidade argumentativa de um pastor ou de um discípulo anunciando o Evangelho. O compromisso de Deus é com a sua palavra, e quando a palavra é pregada, Deus pode usá-la para romper a barreira do coração.
E é nisso que nós cremos. Então o que você tem que pregar? Não é o seu testemunho. O que você tem que pregar é a palavra. Você pode contar o seu testemunho, mas o que converte o coração humano não é o que Deus fez com você ou por você. O que converte o coração humano é falar um texto bíblico. Só isso, pastor? É. E Deus usa o evangelho, que é poder para a salvação. Então, vangloriar-se diante de Deus é roubar a glória do Senhor, é tentar colocar o nome humano no rodapé da redenção divina. Assim, a graça irresistível, ela não apenas resgata o desprezível, mas ela silencia o orgulho e exalta unicamente o nome de Deus, para que em todas as gerações o cântico continue ecoando, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Mas observe o versículo 28. O texto não diz apenas que Deus escolhe as que não são, mas que Ele o faz para reduzir as que nada são. Ele escolhe as que não são, para reduzir a nada as que pensam ser alguma coisa. Em outras palavras, a graça ela tem um efeito duplo. Ela humilha o orgulho humano e ela exalta a glória divina. E essa verdade, ela nos ensina que a obra de Deus não é apenas externa, mas ela é profunda. Ela não apenas muda o nosso status diante do Senhor, que é a justificação, mas ela também muda o nosso ser, que é a santificação. O Evangelho, meus irmãos, não é um verniz moral, mas o Evangelho é uma nova criação, como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O desprezível, quando tocado pela graça, é transformado em vaso de honra e é capacitado pelo Espírito a refletir o caráter de Cristo. É para isso que você foi chamado, para refletir o caráter de Cristo. E é justamente essa transformação que o mundo não consegue compreender. Porque o Evangelho, ele não fabrica heróis, ele faz novos homens. Ele não melhora o que somos, o Evangelho recria quem nós somos. O que era vergonha passa a ser testemunho. O que era ruína se torna bênção. E o que era fraqueza se torna força em Cristo Jesus. E aplicando isso para a prática, nós percebemos duas verdades preciosas. Não há neste mundo ninguém tão quebrado que Deus não possa restaurar. O Evangelho não seleciona aqueles que já são aptos, mas ele dá nova vida àqueles que antes eram incapazes. Não há espaço, então, dentro do Evangelho para orgulho espiritual. O cristão não é um exemplo de conquista, mas ele é um monumento vivo da graça de Deus. Quando olhamos para a igreja, nós vemos essa realidade encarnada. Ex-ateus, ex-viciados, ex-prostitutas, ex-fornicadores, ex-mortos, ex-mentirosos, ex-adúlteros, mas todos agora reunidos em torno da cruz, transformados pelo mesmo amor que os chamou. A beleza da graça é essa. Ele não apenas alcança os que não são, mas o faz ser o que jamais poderiam ser por si mesmos. Assim, o Deus que chama o improvável também transforma o desprezível e o faz para que toda a glória, todo o louvor, toda a confiança sejam dada somente a Ele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é exatamente isso que Paulo desenvolverá no passo seguinte. A graça não apenas transforma, ela também exalta Cristo como única glória. Vejamos então em terceiro e último lugar, que a graça exalta somente a Cristo. Depois de mostrar que a graça chama o improvável e transforma o desprezível, Paulo agora encerra o argumento conduzindo toda a atenção para o centro do Evangelho. Cristo é o resumo, Ele é o início, o meio e o fim da graça. O apóstolo agora, ele eleva o olhar dos crentes e ele declara: vós sois dele, em Cristo Jesus. E essa pequena frase, ela contém um oceano
de verdades teológicas. Vós sois dele, isso é, pertencemos a Deus. A nossa origem espiritual, a nossa fé, a nossa vida, tudo vem dele. Tudo que nós somos e temos está em Cristo. E essa é a esfera da nossa nova existência, a nossa união com Cristo. É por isso que o pecado não combina mais com o cristão. É por isso que eu preciso te exortar agora, se você está em algum pecado, confesse ao Senhor. E se você sabe que o pecado que você está cometendo é passível de disciplina, você precisa confessar a liderança da igreja, para que os caminhos corretos sejam definidos, para que haja disciplina, para que você seja restaurado. Meu irmão, minha irmã, não fique vivendo uma vida de pecado e ainda assim vindo à igreja como se nada tivesse acontecido, porque senão você está vivendo como um ateu. Entrar neste lugar de culto, ouvir a palavra do Senhor, cantar louvores, participar da ceia e ainda assim com um coração endurecido, casqueado pelo pecado, meu irmão, você está tomando da ceia para a própria condenação. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine o homem a si mesmo, e tome do pão, e tome do vinho. Examinar é perceber aquilo que está errado e abandonar e pedir perdão. Nós somos o que somos não porque tentamos, mas porque estamos em Cristo, unidos pela fé nele. E Paulo descreve o que Cristo se tornou para nós. Ele fala sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria porque Cristo é a revelação perfeita de Deus. Colossenses 2:3 fala isso. Justiça porque nós somos aceitos diante do Pai, não pela nossa justiça, mas pela obediência de Cristo, que é imputada a nós. É Cristo quem nos justifica. Romanos 3:24 e 26 nos ensina isso. Santificação, porque o Espírito nos conforma progressivamente à imagem do Senhor. Se você está em Cristo, o trabalho da sua vida agora é ficar cada vez mais parecido com o Senhor. Mas esse não é um só trabalho de 2 mãos, é um trabalho de 4 mãos. É você agindo e o Espírito Santo te dando todas as ferramentas necessárias para que você se torne tudo aquilo que Deus espera de você. Redenção, porque Ele nos libertou completamente do poder do pecado e da morte. Você não tem mais, e você não pode ter a audácia de dizer diante do Senhor: Senhor, eu pequei, porque o Senhor sabe, né? A carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas o Espírito que habita em você é forte. Você foi regenerado e agora você que está em Cristo tem a capacidade de dizer não ao pecado. Todo pecado, meus irmãos, é uma escolha. E quando o cristão peca calculadamente, é pior do que pecado, é iniquidade. É fazer aquilo que é errado sabendo que é errado. E muitos por aí falam assim: eu posso fazer porque depois Deus vai me perdoar mesmo, né? Ele perdoa. Mas quem age assim ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus. Para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, isso custou a vida de Cristo Jesus. Só é possível entender isso, meus irmãos, aqueles que foram alcançados pela graça. Às vezes dá vontade, né, da gente, quando a gente tem alguém que ainda não professa a fé, a gente ama tanto, que a gente quer passar a eternidade junto. Fala, se eu pudesse, eu pegava um facão corneta, abria a cabeça dele e enfiava a Bíblia lá dentro, mas não dá para fazer isso. Se você fizer, você vai matar. O que a gente tem que fazer? Senhor, coloque a Bíblia na cabeça dele, porque eu não posso. Mas aí o que envolve? Nós precisamos ter testemunhos vivos dessa graça que nos alcançou. Nós temos que clamar a Deus: Senhor, não deixe eu ser uma vergonha para o seu evangelho. Terrível coisa é a gente ouvir de alguém: o rapaz fulano de tal, é de igreja ele, mas faz cada coisa terrível. É o maior fofoqueiro lá da empresa. É o maior morcego lá da empresa, é o crente lá. Isso é vergonha para o evangelho. Quando nós somos bons funcionários, quando nós somos pontuais, quando nós amamos o próximo, quando nós ajudamos em caridade, tudo isso não redunda em glória para nós, a glória é do Senhor, porque nós mostramos aquilo que Deus faz na vida do seu povo, transforma, dá uma nova vida.
E essas 4 palavras aqui, que o apóstolo Paulo coloca, elas formam um retrato completo da salvação: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Meus irmãos, é muito fácil viver nessa vida como um ateu. É fácil, facílimo. É até bom, porque você pode ver do jeito que você quer. No domingo, o que você faz? No domingo eu vou fazer outra coisa. Igreja, vou acordar cedo para ir à igreja? Você está maluco? Eu vou para a casa de alguém, eu vou para a praia. Domingo à noite, eu boto um filmezinho para ver, uma pipoquinha, ou aquele restinho do churrasco, dou aquela esquentada com a farofa. Você ficou com fome agora, né? E aí eu como ali beliscando, vendo um filme. É fácil viver sem acreditar em Deus, mas deixa eu alertar você: difícil coisa vai ser morrer sem Cristo. Salvação para você não custou nada, mas custou tudo para o Senhor, custou a vida de Jesus Cristo. A graça é irresistível, é o que leva o homem a compreender que não há outro fundamento, outro nome, outro merecedor além de Cristo. A glória não está em quem crê, mas naquele em quem se crê. É por isso que Paulo cita Jeremias 9, 23 e 24 aqui nesse texto. Ele fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele mostra que o Evangelho tem um objetivo claro: extinguir do coração humano todo orgulho e exaltar unicamente a Cristo. Sabe por que muitas pessoas não aceitam o Evangelho? Porque o coração ainda é dominado pelo orgulho. E a única coisa que pode vencer o orgulho do coração é a graça do Senhor. E é por isso que nós ainda pregamos a loucura da cruz. Uma das histórias mais belas sobre essa glória exclusiva de Cristo vem do grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Certa manhã de inverno, um jovem despretensiosamente se preparava para ir para uma igreja qualquer, mas caiu uma grande nevasca em Londres, e ele não conseguiu ir para a igreja que ele esperava ir. E no meio do caminho, o que deu foi chegar numa igreja metodista. E ele então entrou naquela igreja. E pelo mesmo motivo que ele entrou naquela igreja, o pregador daquela noite e as demais pessoas que iriam ao culto não conseguiram ir. Estava ele lá, uma meia dúzia de pessoas e um pregador leigo, um homem da congregação. E aí a hora foi dando e o cara desesperado fica imaginando: rapaz, cadê o pastor? Falou que ia chegar, não veio. E aí de repente deu 7h20, ele não vai ter jeito não, eu vou ter que pregar. Ele subiu ao púlpito, um homem leigo, subiu ao púlpito, abriu a Bíblia em Isaías 45, versículo 22, e disse: olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Spurgeon relatou na sua biografia, ele fala assim que foi como se o próprio Cristo dissesse a ele: Spurgeon, olhe para mim. Então ele diz que ele olhou para Cristo e as trevas do seu coração se dissiparam. Ele olhou e foi salvo. Décadas depois, já famoso, com multidões indo ouvi-lo na igreja do Tabernáculo, Metropolitano do Tabernáculo, lá em Londres, ele disse o seguinte: se um homem olhar para mim e for salvo, eu falhei. Mas se ele olhar para Cristo e for salvo, então Deus será glorificado. Essa é a essência que Paulo afirma aqui. A graça não exalta o pregador, a graça não exalta uma denominação, a graça não exalta o crente, a graça não exalta a igreja, a graça exalta somente Cristo, porque só Ele pode arrancar dos olhos de alguém as escamas que está o impedindo de ver a realidade da sua vida. Já tentou ajudar alguém? Você fala: gente, mas é tão fácil. Por que essa pessoa não vê isso? Ele está fazendo uma escolha ruim. E aí você insiste, a pessoa: não, é isso. É porque o olho está cheio de escama. Tratando-se de vida espiritual, meus irmãos, nós precisamos ter paciência, porque foi assim também com você. Quantos sermões você precisou ouvir? Quantas vezes você precisou ser convidado para ir a uma igreja e você sair de lá vazio e nada acontecia? Mas um dia foi o dia do poder de Deus. Deus disse: Mayra, Edson,
Hoje é o dia. E a gente nem imagina onde vai ser, quem é que vai ser. Eu gostaria muito de lembrar do dia da minha salvação, quando Deus me chamou. Que sermão que foi? Eu não lembro. Mas eu só lembro que eu tive uma consciência plena daquilo que eu era. Eu era um pecador. E eu estava indo para a condenação eterna. Basta você olhar, meus irmãos, e falar para alguém que não crê em Jesus, e falar sobre salvação, e se perguntar se ele acredita em Deus. E a pessoa fala: eu acredito. Deus existe. Então, se Deus existe, você também precisa entender que existe o diabo, né? Sim, eu acredito, o diabo existe. E aí o que é que alguém precisa para ser salvo? Fala: crer em Jesus. Mas você crê em Jesus? Não. Mas você não quer ser salvo? Quero. Você quer ir para o céu? Quero. Mas o que precisa? Crer em Jesus. E por que você não consegue crer? Porque é por graça. Não é o homem escolhendo. Meus irmãos, se fosse o homem escolhendo, a lógica seria suficiente para convencer o homem do perigo. Era só mostrar os fatos. Mas mesmo com os fatos aí escancarados, isso não vence o coração humano. Fato não vence o coração humano. O que vence a barreira do coração humano é a graça de Deus. E essa verdade deve moldar todo o nosso viver. No fim, o propósito da graça é esse: que toda boca se cale, que todo joelho se dobre e que todo coração proclame: digno é o Cordeiro. E meus irmãos, não tenham dúvidas, toda religião vai levar a Deus. Todas as religiões. O problema é de que lado você vai estar quando você chegar diante de Deus. Daqueles que o amavam verdadeiramente, e você vai ouvir da boca do Salvador: vinde benditos de meu Pai. Ou você vai estar do lado errado, porque a sua religião te levou para um lado errado, e você vai ouvir: apartai-vos de mim, ó maldito, para o fogo do inferno, porque eu não vos conheço. De que lado você estará? Toda adoração, não importa quem é, ela vai levar a Deus. Mas a questão é: de que lado você estará? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A salvação começa em Cristo, é sustentada por Cristo e termina em Cristo, porque o universo inteiro canta eternamente: digno é o Cordeiro que foi morto, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. E eu quero concluir lembrando você que, ao contemplarmos esse texto, nós vemos que a graça de Deus percorre um caminho que o mundo jamais percorreria. Deus chama o improvável, Deus transforma o desprezível e Deus exalta somente a Cristo. Não há outro caminho para a salvação à parte de Cristo. Tudo o que a sabedoria humana despreza, Deus usa para manifestar o esplendor do seu poder. Os coríntios viviam num mundo obcecado por títulos, por status, por reconhecimento, bem parecido com o nosso. E Paulo mostra a eles que a igreja é um retrato inverso. O povo formado por pecadores comuns, alcançados por uma graça incomum. A lógica do evangelho é essa: o que é nada se torna novo, o que é fraco vence, e o que é indigno é redimido. E essa mensagem não é apenas teologia, é consolo. Se Deus nos escolheu, é porque nada havia em nós que o atraísse, mas tudo nele que nos amasse. Nós somos a prova viva de que a salvação não depende da força da nossa vontade, mas da força da graça do Senhor. Porque se a salvação dependesse da força da nossa vontade, nós ainda estávamos como porcos, fuçando na lama. A fé que temos é dom. A transformação que vivemos é obra, e a esperança que nós possuímos de vida eterna é a garantia do Deus que não falha. Diante disso, duas atitudes se impõem ao seu coração nessa noite: humildade e adoração. Humildade porque todo o mérito não está em você, mas foi crucificado em Cristo na cruz. Adoração porque toda a glória é devolvida ao Cordeiro que morreu na cruz.
O cristão que entende o que é a graça, ele não se gloria em seu desempenho, mas no Salvador que o resgatou. A graça irresistível é a melodia da eternidade. E ela começa em Deus. Ela é entoada em Cristo. E ela ecoa na nossa vida pela obra do Espírito Santo. E um dia, quando os últimos eleitos forem chamados, alcançados e transformados pela graça, o coro final será entoado, não pelos grandes do mundo, não pelos sábios do mundo, mas pelos redimidos de todo o povo, língua, tribo e nação. E eles vão dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. A graça que nos encontrou um dia, meus irmãos, continua a operar, chamando, transformando e conduzindo tudo a Cristo. E enquanto nós aguardamos o dia em que veremos o nosso Redentor face a face, só nos resta uma confissão: se há algo de bom em nós, é porque Cristo vive em nós. E se há glória na nossa história, ela pertence somente a Ele, o nosso Salvador. Deus nos abençoe.